Olá, alunos! Vamos começar agora a nossa parte sobre fatoração de polinômios. E aqui nesse conjunto de slides nós vamos ver as bases teóricas da fatoração. Não vai ser demonstrado nada, a gente só vai utilizar da álgebra dos polinômios aquilo que interessa. E vamos fazer um exemplo. A parte B é que vai ter mais exemplos sobre fatoração. Vejamos aqui. Resultados importantes da álgebra. Se eu tenho um polinômio de grau n, tá? Esse polinômio, então, tem tantas raízes quanto o seu grau. Isso quer dizer, se ele tem grau n, ele tem n raízes. Observe que aqui não está dizendo que as raízes são reais, são raízes, complexas inclusive, tá? O outro teorema importante é que diz que todo polinômio pode ser fatorado segundo suas raízes. Isso quer dizer que p de x pode ser fatorado como an, quer dizer, o termo dominante, ele vem em evidência, e depois a gente tem x que multiplica x menos 1, x menos 2, até x que multiplica x menos xn. E um corolário importante é que todo polinômio de coeficientes reais, quer dizer, não pode ter coeficientes complexos, possui decomposição real em fatores de grau 1 ou de grau 2 irredutível. De onde surgem esses fatores de grau 2? Eles surgem das raízes complexas, porque se o polinômio tem coeficientes reais, as raízes complexas andam aos pares. O que quer dizer isso? Que se 1 mais i é raiz, 1 menos i também vai ser raiz. Se 2 menos 3i é raiz, 2 mais 3i também é raiz. Isso só acontece se ele tem coeficientes reais. E aí o que acontece? Os fatores de grau 1 correspondentes às raízes reais, raízes complexas, quando a gente multiplica um pelo outro, a gente obtém um fator de grau 2 irredutível em R, quer dizer, sem raízes reais, tá certo? Vamos ver como é que isso funciona num polinômio. Num exemplo aqui, eu tenho um polinômio p de x igual a 2x à quarta menos 5x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x menos 3. Esse polinômio é de grau 4, portanto, possui 4 raízes, vezes que 2 raízes são complexas, elas são conjugadas entre si, que são os pares de raízes complexas. Aí, a fatoração complexa fica assim, 2, que é o coeficiente dominante, que multiplica x mais meio, x menos 3, x menos i, que corresponde à raiz i, e x mais i, que corresponde à raiz menos i. E aí, quando a gente vai achar a fatoração real, a gente tem que multiplicar esses fatores que são complexos. Que a gente, nesse caso aqui, a gente tem um produto da soma pela diferença, que é um produto notável, que dá x ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. X ao quadrado menos i ao quadrado. Acontece que menos i ao quadrado, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, o que acontece com esse termo? Ele vai ficar x ao quadrado mais i. Então, eu tenho 2x mais 1, que veio da multiplicação do 2 por x mais meio, x menos 3 e x ao quadrado mais 1, que é um fator de segundo grau irredutível em R. Continuando, temos agora nosso problema é falar assim, como que eu vou pesquisar as raízes num polinômio de grau n qualquer? Onde que eu vou achar essas raízes? Uma das bases para a gente achar essas raízes está na relação de Girard. Tem várias relações, a gente vai usar essa daqui adaptada, tá? Que diz o seguinte, que o produto das n raízes, o módulo do produto das n raízes é igual ao módulo de A0 sobre a n. Quem que é A0 é o termo independente, quem que é a n é o termo dominante.
Isso aqui tem como consequência o teorema das raízes racionais, que diz que um polinômio de grau n com coeficientes inteiros, vejam que agora já não é mais nem só racional, real, nem racional, é inteiro, ele é se ele tem uma raiz racional não nula do tipo P sobre Q é diferente de zero e P e Q são primos entre si. E onde que a gente vai achar quem é P e quem é Q? P é um divisor de A0 e Q é um divisor de AN. Essas duas coisas aqui, de onde que elas vêm? Elas vêm lá da relação de Girard que a gente tem. Por quê? Se P1 é uma raiz do tipo se x1 é uma raiz do tipo P1 sobre Q1, x2, P2 sobre Q2, xn, Pn sobre Qn, o que vai acontecer quando eu multiplicar todas essas raízes? Eu vou ter que A0 vai ser a multiplicação de P1 por P2 por P3 até Pn. E o AN também vai ser o produto de Q1 vezes Q2 vezes Q3 vezes Qn. Isso aqui, gente, eu estou considerando que todas as raízes são racionais, mas se elas não forem, a ideia é a mesma, tá? Então o que acontece? O A0, se ele é produto de todos os outros P's, então é porque ele é divisível por esses P's, assim como o AN é divisível pelos Q's, tá certo? É isso que vai acontecer. Bom, e aí tem uma consequência também do teorema das raízes racionais, que é o corolário, que diz o seguinte: se P admite uma raiz inteira não nula, então essa raiz é um divisor de A0. É claro que se a gente tem que a raiz é inteira, Q é 1. Então Q não interessa pra gente. Quem que está interessando é achar quem é P, que é um divisor de A0. Tá? Bom, vejamos um resultado importante, como é que a gente aplica isso, essa fatoração, essas ideias dentro de uma fatoração de um polinômio, no caso aqui 6x² menos 25x ao cubo mais 21x ao quadrado mais x menos 3. A gente sabe que esse polinômio tem 4 raízes, pois o grau de P é 4. Quem são as possíveis raízes racionais? Para isso a gente precisa achar os divisores do termo independente, que no caso aqui é menos 3, são divisores inteiros, então é mais ou menos 1, mais ou menos 3. Os divisores do termo dominante, que é igual a 6, então vai dar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. E agora, como que eu acho P sobre Q? Primeiro, eu vou fazer as raízes inteiras. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, que só dependem de A0. Agora, quem que vão ser as raízes, as outras raízes racionais? Eu pego o 1 e faço com todos esses denominadores aqui. Então, eu vou ter mais ou menos meio e mais ou menos 1/6. E mais ou menos 1/3, mais ou menos 6. Depois eu pego o 3 e faço com todos os denominadores. Aí eu vou ter 3 meios, 3 sobre 3 é 1, já está colocado aqui. 3/6 também é meio, já está colocado aqui. Porque os números têm que ser primos entre si. Então eu tenho sempre que simplificar. Então P está nesse conjunto aqui. Tá? Por que isso é importante para nós? Porque se eu tenho que testar alguma raiz, eu não vou pegar, por exemplo, testar 2. Por quê? Porque 2 nunca vai ser raiz. Porque 2 não é divisor de menos 3. Essa que é a importância do teorema das raízes racionais. Se eu vou testar alguma raiz racional, eu testo raízes que estão nesse conjunto de P sobre Q. Então aqui eu aplico o Brio-Ruffini para testar. Primeiro eu uso 1 porque mentalmente eu já vi que 6 menos 25 mais 21 mais 1 menos 3 dá 0. Então para que eu uso o Brio-Ruffini? Para poder rebaixar o grau do meu polinômio. Então por quê? Ao invés de estar sempre trabalhando com
o polinômio original, nós vamos trabalhar com este quociente aqui, daqui para frente, tá? Então, eu testo menos 1. Menos 1 deu resto menos 24, menos 1 não é raiz. Então, até agora, eu só tenho o fator x menos 1. Continuando, eu volto ao último quociente válido, onde aliás, aqui, ó, onde a gente tem que o resto deu zero. Voltemos lá, olha aqui, o quociente válido, 6 menos 19 mais 2 mais 3, esses são os coeficientes. 6 menos 19 mais 2 mais 3. E aí eu vou testar uma daquelas raízes racionais. Eu podia ter testado o 3, o menos 3, mas eu resolvi testar o meio. Vamos ver o que vai dar. Quando eu testei meio, usando o Brio-Ruffini, eu cheguei no resto zero. Isso quer dizer que x menos meio é um fator do meu polinômio. Aí, o que acontece? Agora eu paro de usar Brio-Ruffini. Por quê? Porque quando eu chego neste quociente aqui, eu tenho grau 2. Porque eu vou ter 6x ao quadrado menos 16x menos 6. E aí, se eu tenho grau 2, eu não preciso mais ficar chutando raízes. Eu uso Bhaskara, uso o método da soma e do produto para poder achar as raízes. Aí aqui eu fiz a divisão por 2, deu 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0, para facilitar encontrar as raízes, e usando Bhaskara eu encontrei as raízes x igual a 3 e x igual a menos 1/3. Então, os fatores decorrentes dessas raízes são x menos 3 e x mais 1/3. Com isso, a gente encontrou as 4 raízes, são 4 raízes racionais desse polinômio. Não obrigatoriamente que isso deveria ter acontecido, mas nesse caso tem. E é bom para a gente ver a relação de Girard, só para confirmar. Olha aqui, 1 vezes meio vezes 3 vezes menos 1/3, o módulo desse valor aqui é igual ao módulo de menos 3 sobre 6, que é o A0 sobre AN, tá certo? Bate direitinho, porque isso aqui vai dar menos meio, que é exatamente o que dá menos 3 sobre 6. Bom, então aqui a fatoração, a princípio fica 6, que é o AN, que multiplica x menos 1, x menos meio, x menos 3, x mais 1/3. Agora fazendo 6 igual a 2 vezes 3, multiplicando 2 por esse fator, a gente tem 2x menos 1. Multiplicando 3 por este fator aqui, a gente tem o fator 3x mais 1. E aí a gente consegue só fatores inteiros também, assim como o meu polinômio só tem coeficientes inteiros, certo? Então essa aqui, essa última forma, é a forma elegante de você apresentar a fatoração de 6x à quarta menos 25x ao cubo mais 21x ao quadrado mais x menos 3. Só para a gente então fazer uma visão mais geral do que foi feito, o que foi feito para achar essa fatoração desse polinômio? Primeiro, a gente determinou as possíveis raízes racionais. Aí depois foi testando por Brio-Ruffini e rebaixando o grau, até chegar em x, num polinômio de grau 2, achou as raízes por Bhaskara, no caso aqui, e depois a fatoração do polinômio. Mas por que eu posso fazer isso? Porque até aqui eu tenho que esse aqui é o meu polinômio, 6x à quarta menos 25x ao cubo mais 21x ao quadrado mais x menos 3. Quando eu tenho que 1 é raiz, eu tenho o fator x menos 1. Então, o que acontece? É x menos 1, lá pelo teorema do resto, eu posso dizer então que, e da divisibilidade de polinômios, que ele pode ser escrito como x menos 1, que multiplica 6x ao cubo menos 19x ao quadrado mais 2x mais 3,
Vejam que o grau saiu agora do quociente de 6, de grau 4 para grau 3. Agora eu vou usar esse quociente como meu dividendo. E vou dividir por meio, quer dizer, eu vou usar Breuer-Ruffini usando o meio, quer dizer, eu estou dividindo por x menos meio. Então, eu tenho mais um fator aqui, que é o x menos meio, que tem um novo quociente. Olha, isto aqui gera esse produto aqui, que o x menos 1 já foi, já ficou para trás. Então, eu estou fatorando agora, é o meu novo quociente. Aí eu arrumo outro quociente. Esse outro quociente aqui, o que acontece? Ele é um quociente grau 2, que eu usei Bhaskara, e aí eu consegui uma nova fatoração. A fatoração de 6x² menos 16x menos 6, coloco 6 em evidência, que multiplica x menos 3 e x mais 1/3, que são os fatores que a gente obtém dessas raízes. E aí, fazendo a mesma coisa, fazendo 6 igual a 2 vezes 3, multiplicando aqui por 2 e esse termo aqui por 3, eu obtenho esse P de x, essa fatoração para P de x, tá certo? Então, essa é a visão geral do que a gente tem. Ou seja, primeiro eu acho as possíveis raízes racionais, depois eu testo e rebaixo o grau através de Breuer-Ruffini, sempre usando só os quocientes válidos com o resto zero. Quando eu chego em grau 2, eu uso Bhaskara e, por fim, eu apresento a fatoração, segundo as raízes, ok? Então, esse é o resumo de tudo que a gente faz. Próxima aula, mais exemplos.